Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Java. Nesta aula a gente vai entrar com a estrutura de dados, certo? O que seria a estrutura de dados? A estrutura de dados nada mais é que uma ciência, né, que estuda uma forma de organizar o armazenamento de dados, certo? E na estrutura de dados aqui que eu quero passar para vocês é o que conhecemos de arrays. Arrays, em português, vetores, ele pode ser unidimensional ou multidimensional, certo? Os vetores que são do tipo, que possui, aliás, uma dimensão, ou seja, um vetor, ou seja, unidimensionais. E os vetores que são multidimensionais são chamados normalmente de matriz, certo? Então, pessoal, primeiramente eu quero aqui trabalhar com um vetor unidimensional, beleza? O vetor, pessoal, ele cria espaços na memória para que eu possa armazenar informações nesses espaços. E eu defino a quantidade de espaço que eu vou utilizar. Aqui eu vou mostrar para vocês uma representação esquemática de um vetor, para vocês entenderem de forma melhor. Então, pessoal, aqui tem uma representação esquemática só para auxiliar no entendimento. Eu tenho aqui um vetor chamado 9, e eu criei esse vetor com 5 espaços. Ou seja, são 5 espaços que são criados na memória para que eu possa armazenar alguma informação. Esse meu vetor pode receber informação do tipo inteira, string, qualquer tipo. Vamos supor que, aqui neste caso, esse vetor ele é um vetor do tipo inteiro e está recebendo valores inteiros. Então, aqui, ó, é a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, 4, 5. Cada posição, aqui é cada número é uma posição, certo? Ou seja, é um espaço criado na minha memória para que eu possa armazenar algum tipo de informação. Então, se eu perguntasse o seguinte, qual é o valor A2? Ou seja, do vetor A na posição 2, é 7, certo? Qual que é o valor na posição 4 no meu vetor? O número 4. Qual que é o valor na posição 1 do meu na posição 0 do meu vetor? É o número 10. Beleza? Então a gente vai aprender a fazer isso agora na programação em Java. Lembrando que esse é o vetor unidimensional, ou seja, ele não tem onde eu tenho aí os espaços para que eu possa armazenar informações. Como que eu faço isso, pessoal, aqui no Java? Como que eu faço isso? Primeira coisa, para declarar um vetor, vamos declarar aqui um vetor que vai receber valor inteiro. Este vetor, se ele vai receber valor inteiro, então eu vou declará-lo como int. Abro colchetes, ponto e vírgula. Pronto. Aqui, pera aí, esqueci o nome do vetor. Vamos chamar esse vetor de vetor mesmo, só para o exemplo aqui. Declarei o meu vetor. Embaixo eu vou ler esse vetor agora. Como que eu faço isso? Tem duas formas. Você escolhe depois a melhor. Eu posso declarar dessa forma. Eu coloco o nome do meu vetor igual a newInt, igual a new, palavrinha reservada aqui, new, e o tipo do vetor, que é int. Se fosse string, ia ser igual a new string. E o tamanho do meu vetor, ou seja, a quantidade de espaços que eu vou criar na memória. No caso, 5 espaços aqui, a mesma quantidade de espaços dessa representação aqui, certo? Esse meu vetor vai ter 5 espaços na memória para ser preenchido. Eu também posso declarar o vetor dessa seguinte forma. Eu coloco aqui dessa forma, certo? Int vetor igual a new int e o tamanho dele. São duas formas de declarar. Eu prefiro particularmente essa forma aqui. Fica a critério. Agora, pessoal, eu vou inserir um laço de repetição, for, porque a cada repetição ele vai ter que armazenar um valor em uma determinada posição do meu vetor. Então, eu declaro aqui um for, com uma variável contadora, valendo zero, a variável coloque iniciando como zero para evitar problemas. Às vezes acontece algum tipo de erro e às vezes dá erro, não executa. Então, comece iniciando com zero, porque no vetor, pessoal, a primeira posição é zero, certo?
Então é bom você colocar 0. Eu posso começar declarando de uma outra forma, mas geralmente dá erro. Esse laço vai repetir enquanto for menor ou igual a 4, porque ele conta o 0 também, né? Como uma posição. E aqui o incremento C++. Uma dica, pessoal. Aqui, ó, o valor final dessa repetição sempre é menor, é uma vez menor que o valor do tamanho do meu vetor. Então, isso aí ajuda para não ter erros. Se o meu vetor tem um tamanho 10, aqui, então, o valor vai ser 9. E lembrando que se inicia com 0, o valor inicial. Agora aqui, pessoal, eu vou pedir para que o usuário digite um valor para cada posição do meu vetor. Não é isso? Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui a classe JOptionPane. Lembrando que eu vou ensinar das duas formas, utilizando a classe JOptionPane e utilizando a classe Scanner. Muito bem, vamos lá então, prosseguir. Beleza, pessoal. Então, aqui, ó, o vetor, meu vetor C é quem? A posição aqui, ó, que está no laço de repetição. Ou seja, o vetor, na primeira repetição, ele vai preencher que espaço do vetor? O espaço C, que inicialmente é 0. Então, aqui eu vou pedir para o usuário digitar um valor para a posição 0. Não é? Ó, digite um valor para a posição C, que é o 0 do meu vetor. A primeira vez não está valendo 0. Aí, na segunda vez, vai estar aqui, ó, vetor 1, né, que vai estar valendo 1. Aí, eu vou pedir para a pessoa digitar para a posição 1. Ok, pessoal? Então, vamos executar isso aqui para ver. Eu posso clicar com o botão direito aqui dentro do código e executar arquivo. Ele vai pedir aqui para digitar. Digite o valor para a posição 0 do vetor. Eu vou deixar 1. Para a posição 1, para a posição 2, para a posição 4. 3, né? E a posição 4. Pronto, acabou. Os 5 espaços foram preenchidos. Agora eu quero mostrar para o usuário os valores que foram digitados em cada posição. Para isso, então é só mostrar aqui agora. JOptionPane.show e coloca aqui o valor digitado na posição. Onde está a posição? Não está lá no i? Na variável C, contadora? Na posição. E aqui, na onde está, né? Na onde que está o valor? Não está aqui no vetor? Beleza, pessoal? Mas é o seguinte. Eu preciso criar outro laço de repetição for aqui. Por quê? Porque ele vai ter que mostrar o valor que foi digitado na primeira repetição, o valor que foi digitado na segunda repetição, o valor que está na terceira e assim sucessivamente. É simples. É só criar um outro laço de repetição for. Cria um outro laço de repetição for para mostrar os valores de cada repetição, ou seja, de cada espaço, do espaço 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Agora vamos executar para ver. Digite o valor para a posição 0. Ó, vou digitar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha lá, o valor digitado na posição 1 é 1, na posição 1 é 2, na posição 2 é 3, 4 e 5. Estão aí. Beleza? Agora eu vou ensinar utilizando a classe Scanner. Aqui, beleza. Adiciona aqui a classe Scanner, importa ela aqui, certo? Vou pedir aqui para digitar os valores em cada posição e leio o meu vetor, certo? Vetor na posição C igual a input.nextInt e depois mostro, beleza? Só executar aqui agora, que ele vai mostrar aqui no console pra gente. Olha lá, digite para a posição 0. 1, 2, 3, 4, 5. O valor digitado na posição 0 é 1, o valor digitado na posição 1 é 2, e assim por diante. Só para conferir, ó, digite um valor na posição 4. Eu digitei o 5. Então, aqui no resultado, o valor digitado na posição 4 é 5. Beleza, pessoal? Então, isso aí é o vetor, certo? Aqui na programação em Java. Beleza, pessoal? Aguardo vocês na próxima aula. E não esqueçam de visitar o nosso site aí. Até a próxima. Valeu!